O cafénapolitica.com.br e a TV Cidade Livre de Brasília trazem hoje o jornalista, editor internacional e antigo correspondente de guerra Ivan Godoy. Ivan Godoy hoje trabalha na Rádio Senado, mas já frequentou as melhores editorias da mídia nacional e internacional. Ivan Godoy, nesta semana aconteceram duas eleições reputadas como muito importantes para o futuro de seus respectivos países, que foi a eleição municipal, né, aqui no Brasil, e a eleição presidencial na Venezuela. Você há pouco comentava que no Brasil as eleições, quer dizer, a política internacional, a política externa, interfere pouco no debate das eleições no Brasil, não só no plano municipal, né, que é uma questão mais regional, mais localizada, como as eleições presidenciais também, que nunca são focadas, né, na política externa. Ocorre que neste mundo globalizado, e logo depois também que houve esse movimento, né, de integração latino-americana, a política externa, a meu ver, passou a ser quase que centro dos debates, não só, né, nos outros países, como também uma exigência aqui da nossa política de debater o que é que está acontecendo lá fora. Então, você com a sua experiência, sobretudo latino-americana, né, e também de política brasileira, eu gostaria de ouvir sua opinião, né? Primeiro sobre os resultados já obtidos aqui no Brasil, com a eleição, né, porque ainda falta serem completados com a eleição de segundo turno. Mas, já, claro que já esses resultados eles oferecem uma tendência, né, que dá para produzir muitas ilações. E em seguida nós vamos abordar a questão da Venezuela. Por que a Venezuela? Porque a Venezuela também está atravessando um momento decisivo e determinante na história da América Latina, com a integração desse país ao Mercosul e também através dessa política latino-americana e, sobretudo, da política de educação e assistência social que está sendo efetuada pelo regime bolivariano. Bom, Leite, em primeiro lugar, sobre as eleições no Brasil, o que podemos dizer com os resultados do primeiro turno é que mostram que no Brasil se consolida esse nosso modelo democrático multipartidário, ou seja, que no Brasil não prosperam tendências como o bipartidarismo que há nos Estados Unidos, né? Democratas e republicanos. Aqui no Brasil, cada vez mais, nós notamos que há uma variedade de posições políticas que são representadas. Nós vemos, por exemplo, que o PT, logicamente, teve um determinado resultado eleitoral expressivo. O PSDB, né, os dois grandes contrincantes, né, também teve alguns resultados importantes, mas aí vemos um exemplo, o PSB, né, em ascensão também, e até outros partidos que talvez não estejam tão em evidência, mas que também conseguiram conquistar diversas prefeituras e também conseguiram obter resultados expressivos. Então, vemos que no Brasil se consolida essa tendência a uma certa fragmentação partidária, né? Não a essa bipolaridade. Por exemplo, muita gente falava, bom, o Brasil vai acabar que teremos PT contra PSDB, né? Os petistas contra os tucanos, e cada vez mais os outros serão coadjuvantes. Não, né? A gente nota que o PMDB continua também, né, como um partido forte, né? Ainda que seja um líder nacional, né, que carrega a sua bandeira, né? É uma tendência do PMDB, né, há muito tempo, né? Ele não tem aquele líder em conteste, né? Mas tem figuras como o próprio vice-presidente Michel Temer, né, que é uma figura de muita importância na política brasileira, inclusive tem uma influência. Eu digo, mas mais no plano de bastidores do que propriamente, né, de liderança nacional. Ah, sim, né? Sim. Aquele líder, como outros partidos tiveram, né? O PDT, por exemplo, que teve a figura do Leonel Brizola, né, que era um líder em conteste, né, nacional, né? O PMDB não tem essa característica. E nós vemos que existe, então, nesse momento, uma variedade grande de partidos políticos, que isso tem uma vantagem também. As diversas posições políticas são
expressadas dentro dessa democracia brasileira. Eu acho isso também importante, né? Essa ideia também, às vezes, de afogar os pequenos partidos e dizer, não, eu acho até que tem que haver, talvez, algum tipo de cláusula de barreira, mas tem que ter uma certa flexibilidade nisso, né? Não podemos reduzir a política brasileira a 2 ou 3 tendências, né? Mas, por outro lado, Godoy, essa fragmentação partidária, né, ela também trouxe um ator importante aí, que é a mídia, né, a mídia hegemônica, né, a mídia comercial, a mídia privada, que passou a atuar de forma, assim, direta na política. A gente que conhece os bastidores dos jornais, né, e da política, sabemos que o mensalão, quer dizer, o julgamento do mensalão não foi trazido à toa para a véspera da eleição, né? Quer dizer, isso aí, na verdade, houve uma pretensão, a meu ver, ou do meu ponto de vista pessoal, de trazer isso para influir na eleição. Mas pelos resultados, né, do primeiro turno, a gente vê que se influenciou foi de uma maneira quase que diminuta, né? Porque, e agora, principalmente aqui em São Paulo, eu abro, por exemplo, os jornais, as pesquisas estão dando que o candidato Haddad, que é do PT e é sustentado pelo Lula, a quem a mídia culpa pelo mensalão, o Haddad está bem à frente já nas primeiras pesquisas, no segundo turno, do candidato José Serra. Bom, eu acho que há um aspecto, né? Quanto à imprensa escrita, embora ela tenha um poder, na imprensa do Brasil realmente ela tem um poder até protagônico, né, hoje em dia, né? Mas temos que ver que a grande maioria dos brasileiros não lê a imprensa escrita, né? Não, mas aí você também fala imprensa escrita, mas a imprensa, quer dizer... Você está falando de maneira global. A imprensa eletrônica, no caso... Também, você, né, quer dizer... Ela foi totalmente, se engajou totalmente na cobertura do mensalão, não é? Tanto é que transformaram o futuro presidente, né, o ministro Barbosa, numa espécie de herói nacional, né? E tanto é que isso não está só nos jornais, que realmente o jornal pouca gente lê. Inclusive por causa da nossa alta taxa de analfabetismo, né, que é de 11%, mas toda a televisão, todas as rádios e a internet estava lá toda, né? Eu acho nesse aspecto que ainda, apesar de tudo, a eleição municipal ainda se centra mais em quem é o melhor para dirigir a cidade, né? Eu acho que mesmo que haja setores que queiram que o mensalão tenha uma influência grande nas eleições, até agora não apareceu, porque o público que quer saber quem é o melhor para dirigir a sua cidade, né? E também existe na opinião pública talvez uma visão de que certas práticas são práticas gerais da política, né? Talvez isso contribua a que o mensalão não tenha tido uma influência tão grande. Existe um pouco essa ideia de que, bom, que na política existem certos fenômenos, certas atitudes, até atividades negativas que permeiam todos os partidos, né? Talvez seja, eu acho isso negativo para a democracia, que existe essa ideia, né? Mas existe disseminado. Então, eu acho que são 2 aspectos que influenciaram. Primeiro, o fato de que o importante ainda é saber se o indivíduo, aquele candidato, vai ser bom para a cidade, ele vai saber resolver os problemas. E o segundo ponto é essa ideia meio difusa, né? Que uma série de práticas, que são práticas até condenáveis, mas que são práticas que se estendem por uma série de partidos. Não quer dizer que todos os políticos as façam, mas isso eu quero dizer é uma ideia meio generalizada na opinião pública. Esses 2 fatores fazem com que seja difícil que, na minha opinião, o mensalão tenha uma influência tão decisiva. Eu acho que algum tipo de influência pode ter, até porque, como você está falando, o assunto está sendo muito divulgado pela imprensa, né? Bastante divulgado, inclusive também pela mídia eletrônica, não há dúvida, não só os jornais, né? Mas, como eu digo, me parece que não será decisivo. Temos que ver, né? A gente não tem bola de cristal, né? Temos que ver, por exemplo, o assunto deverá ser levantado, né? Com certeza é um dos assuntos a ser debatido na campanha de São Paulo, no segundo turno de São Paulo, e talvez em outros lugares. Mas eu acho, minha opinião, que a maioria do público não dará tanta atenção a isso. De certa maneira,
se isso for usado contra o PT, vai influenciar quem já tem uma opinião negativa sobre o PT. Ele vai reforçar, né, a opinião daquela pessoa que não gosta do PT. Mas não acho que aumente muito mais, digamos, uma rejeição aos candidatos do PT. Ivan Godoy, nosso entrevistado de hoje, aqui no cafenapolitica.com.br, eu lhe perguntaria, aliás, uma observação que eu tenho a fazer, com relação ao cansaço que isso já está provocando na opinião pública, né, e na própria sociedade, desse noticiário constante, né, sobre corrupção, denúncias, né, de escândalos, que até já se denominou denuncismo, né? E a todo momento você ter um escândalo para vender jornal, ou então para provocar a indignação dos telespectadores e tudo. E, na verdade, esses escândalos nunca são resolvidos. Você se remontar um pouquinho no tempo, você quanto tempo nós temos da eleição e impeachment do Collor, né? Isso já tem mais de 20 anos. E essa coisa não para, né? Nós temos denúncia de corrupção todo dia, todo momento no noticiário, quando, a meu ver, o noticiário, claro, tem que denunciar os atos de corrupção, mas tem que também ver os problemas, né, os assuntos, os temas nacionais, né, que interessam a população. Por exemplo, essa questão da educação, a questão do emprego, a questão dos hospitais saturados, né? E isso fica como que fora, como assuntos periféricos. O assunto central é a corrupção. Bom, em primeiro lugar, quanto à corrupção, nepotismo, etc., tudo isso começa até com a descoberta do Brasil, né? Porque o primeiro documento que se chama a Certidão de Nascimento do Brasil, que é a carta do Pero Vaz de Caminha, ele no final da carta, que aliás é um documento muito interessante, ele realmente descreve as possibilidades do Brasil, né, e ele até tem uma posição assim, me parece, não totalmente negativa quanto aos índios, né, ele admira até o porte dos índios, ele elogia, etc. Mas o interessante é que no final ele pede que um parente dele, né, fosse transferido de um lugar para outro ao rei. Quer dizer, ele já aproveita esse documento, não digo que seja corrupção, mas para fazer um fisiologismo, né? Quer dizer, infelizmente começa assim. E há muitos casos de corrupção ao longo da história do Brasil, a gente sabe. E às vezes existe até uma opinião errônea, muita gente diz assim, mas na época do regime militar não tinha esses casos de corrupção, você não lia no jornal. Não lia porque o jornal era proibido de publicar, né? Vamos admitir também que não se pode pensar que a democracia necessariamente produz corrupção, né? E que um regime ditatorial não produziria. Não, o que haveria na época, o que era que tudo era oculto, né? Era muito difícil denunciar certas coisas, né? Era risco de vida, né? Muitas vezes, né? Então, esse é um ponto, né? Eu não considero que a corrupção tenha nascido no Brasil recentemente, é uma coisa antiga. Agora, você tem razão que há um escândalo depois do outro, mas isso faz também com que haja uma certa condescendência com os escândalos, porque há um escândalo. Aí, quando você está lendo sobre aquilo, ou vendo na televisão, de repente pipoca outro, né? Outro que substitui, e outro. É uma coisa que, o que eu espero que pelo menos diminua essa onda toda de escândalo, vá diminuindo com o tempo, né? Eu acho que há também, pouco a pouco, está aumentando a transparência no país, né? A população, ela pode fiscalizar um pouco melhor, né? A imprensa, claro, tem esse papel, ela até, de certa maneira, assumiu esse papel de campeão, né? Como campeão no sentido daqueles heróis medievais, né? O campeão da luta contra o dragão da corrupção, né? Mas o fato real é que pouco a pouco você já consegue controlar mais, há mais transparência, né? A verdade é essa. Nos meios da política, quanto ao orçamento, hoje em dia você tem maneira de acessar uma série de coisas, né? Informações, você sabe que você cobre como eu, né? Há muito tempo isso. No passado havia coisas que nem os jornalistas especializados a gente conseguia descobrir, né? Hoje em dia qualquer cidadão, através, né, da internet, ele pode entrar numa série de sites, etc., e saber, tomar conhecimento de ações do governo, né? Quer dizer, o Brasil nisso tem superado
tem avançado na questão da transparência, né? Isso ainda temos um caminho grande a percorrer. Eu queria só dar um exemplo, né? Há países realmente que são muito bons nisso, porque o importante também é você ter consciência, na minha opinião, de que o que é público, não deve confundir com o que é privado, né? Eu, uma ocasião, fiz uma reportagem na Finlândia. Estou falando anos 90, não foi tão recentemente, uns anos 90. E eu entrevistei o ministro de Relações Exteriores, né? E a gente tá Finlândia é aquele país que hoje produz a Nokia, né? Que despontou, é o da Nokia, né? é o da Nokia. E que infelizmente tem um aspecto negativo. Você sabe que eles comem aquela carne das renas, né? O bicho lá do Papai Noel. Eu cheguei lá na Finlândia, às vezes as pessoas pensam que só está para puxar trenó, não? Eles comem a carne também. E isso para os defensores dos animais é meio chocante, né? Mas eles comem a carne daquelas renas também, tudo. E agora, eles têm essa questão de uma multinacional importante como a Nokia, né? E essa imagem um pouco da terra até do Papai Noel, né? Pelo o frio, né? Muito grande, né? Muito forte. Mas eles têm uma coisa também de ser um dos países com menos corrupção. Agora, lá tem muito essa divisão do que é público e do que é privado, né? Da pessoa não querer se aproveitar do cargo público. Um exemplo, eu entrevistei o ministro de Relações Exteriores da Finlândia. Qualquer país do mundo, o Ministério das Relações Exteriores tem um certo luxo. Isso aí não é... Todo mundo, você vai numa sede do Ministério das Relações Exteriores, tem um certo luxo. Mesmo nas repúblicas populares da China, né, a gente via qualquer aquele lugar, Fausto, né, da União Soviética. Porque se considera que o país, por exemplo, tem que ter uma embaixada imponente para mostrar que o país é importante. Que se você também, eu não estou defendendo a pobreza franciscana numa embaixada brasileira, nada disso, né? Porque o país tem que, aquilo representa o país, não pode ser também, tem que ter um certo nível, né? Mas eu quero dizer uma coisa que me impressionou, eu entrevistei o ministro de Relações Exteriores da Finlândia, e aí o homem me recebe sozinho, sem nenhum assessor, já achei estranho, não ministro sem assessor, recebe sem nenhum assessor, e você sabe que ele me pediu para tirar o terno, né? Eu estava de terno e gravata, né? Ele, não, vamos tirar o terno, não sei o quê. Aí houve a conversa em inglês, né? Logicamente em finlandês eu não teria condições, né? É um idioma muito difícil. Mas aí em inglês a conversa, etc, né? E aí mais para o final da conversa ele falou, o senhor quer um pouco de café? Eu falei, tudo bem. O que é que você imagina? Um ministro das Relações Exteriores, que ele vai tocar uma sineta ou apertar um botão e vai aparecer um garçom, né? Então, assim, não, o ministro se levantou, pegou o café numa garrafa térmica, que estava lá há horas, né? Quer dizer, não era nem um café, como digo, acabado, né? de fazer, né? Ele pega aquele café, ele quer com adoçante, ele pôs o adoçante, ele trouxe para mim aqueles copinhos de plástico, né? Ele mesmo era o garçom. Ele mesmo era o garçom. Aí eu disse para ele, olha... Terminado assim, eu falei, eu tinha que comentar, o senhor é muito simples, né? Eu já entrevistei, eu me dediquei à área internacional, entrevistei vários ministros de Relações Exteriores de países muito mais pobres que a Finlândia, né? E o senhor é o ministro de Relações Exteriores mais simples. O senhor não tem nenhum garçom, né, para trazer aqui o café, eu só tomo o café da garrafa térmica, tudo uma simplicidade total. Aí ele falou, não, eu sou apenas um funcionário público. Pois é. Quer dizer, essa frase indica isso, né? Essa consciência de que o país, você deve, né? Você não deve confundir as coisas, né? Entendeu? Não deve procurar luxo, né? Porque você é um funcionário público, tem uma certa posição. Mas, Godoy, nós estamos encerrando, né, o nosso primeiro bloco e vamos continuar essa conversa mostrando as experiências e, sobretudo, as analogias, né, da nossa política com a política de outros países, principalmente os nossos países mais próximos aqui, do Mercosul, né, da América Latina, da América do Sul, dentro de alguns instantes.